Celular é coisa de criança? A pergunta é boa. Hoje é comum vermos em restaurantes, shoppings e locais públicos crianças e até bebês distraindo-se com tablets ou celulares. Em muitas escolas, o uso desses dispositivos é apresentado como vantagem pedagógica e sinônimo de qualidade ou de modernidade. Mas, afinal, o uso desses aparelhos gera riscos ou benefícios para a formação de crianças e de adolescentes? Para esclarecer essas perguntas, iremos conversar agora com a pediatra Marilúcia Picanso e com a doutoranda em educação, Carla Neves. Obrigado pela presença de vocês. Olá, Marcelo. Olá. Então, a primeira pergunta, né? A partir de que idade é recomendável, ou seria o ideal para que as crianças comecem a usar, a interagir com esses dispositivos, com tablets e com celulares? Na pediatria, a gente tem a recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Academia Americana de Pediatria, de 0 a 2 anos, nenhum celular, nenhuma tela. Quando a gente fala tela, a gente está chamando atenção para todo tipo de tela, televisão, computadores, os tablets e o celular. Então, 0 horas de tela para essas crianças. É um período da vida da criança que ela precisa se desenvolver no contato com o ambiente, com o outro, né? Com o cuidador, com as pessoas, com o local que ela está ambientada, com brinquedos, inclusive que ela tem que tocar, tem que pegar para desenvolver o neuromotor. Então, não é uma fase que seria adequada para que a gente colocasse celular ou qualquer outro tipo de tela, de estímulo de tela nessa fase da vida. É um momento de grande multiplicação celular, de grandes conexões do sistema neurológico, no sistema nervoso dessa criança, e a gente precisa preservar e trabalhar essa criança de uma forma com contato com o outro e com a interação com o outro. Do ponto de vista da saúde, esse contato com celulares, os campos eletromagnéticos podem interferir na formação do sistema nervoso central? Perfeitamente. Então, esse é um momento, como eu falei, de grande multiplicação celular, de grandes sinapses, conexões nervosas. E essa criança precisará ter contato, o contato com a luz de telas, cada tipo de tela emite uma irradiação diferente, que vai afetar visão, vai afetar cognição, muitas vezes, ao invés de estimular, porque a gente precisa ter muito cuidado que tudo em excesso é prejudicial. Então, a gente precisa saber o momento e a hora e quando a criança vai poder utilizar esse tipo de tela. Então, prejudica o sono, prejudica a atenção. Essas crianças são crianças hiperativas, são crianças que não conseguem se concentrar. Por quê? Porque são crianças que recebem estímulo 24 horas, digamos assim, porque eu estava conversando ainda há pouco com a Carla, que é professora aqui com a gente, e estava discutindo, é doutoranda nessa área, que o que a gente vê na observação clínica é que as crianças menores de 2 anos têm muito tempo de tela, até mais de 5 horas. A gente não tem isso ainda categorizado, sistematizado no serviço, na pediatria do Hospital Universitário, mas a gente já tem estudos pontuais, não só no Brasil, como no mundo. Então, isso vai prejudicar visão, audição, muitas vezes, porque depende da altura desses decibéis, e o padrão de sono dessa criança e o padrão comportamental. Tá, e aí, do ponto de vista da pedagogia, vocês vão convergir, mas aí com algumas diferenças, como é que é o seu ponto de vista em relação a essa iniciação com os dispositivos móveis, principalmente conectados à internet? Converge muito, Marcelo. O que Mari falou tem relação com a maturação da criança, né? Se nós pensamos, a criança quando nasce, ela tem uma ferramenta muito especial que é a própria corporalidade dela. E essa ferramenta precisa ser desenvolvida, ela precisa ser desenvolvida até chegar num ponto de maturação
suficiente para que ela possa se colocar de uma maneira autônoma, independente no mundo. A maturação, ela não termina aos 2 anos de idade, muito pelo contrário. No ser humano, a maturação leva 21 anos praticamente. Tem algumas coisas na nossa Constituição, alguns elementos, ósseos inclusive, por incrível que pareça, que vão terminar a sua etapa de constituição mais velhos do que você, talvez. Né? Então, para poder desenvolver essa ferramenta própria, que somos nós mesmos, a nossa primeira casa própria, a gente precisa usar. Então, o uso adequado, o uso dessa ferramenta do órgão da visão, do órgão da audição, o órgão do tato, a sensação térmica, a respiração, todos esses elementos, o paladar, a percepção do seu eixo de equilíbrio, a sua movimentação, tudo isso para se desenvolver são órgãos físicos que precisam para se desenvolver serem usados, senão eles atrofiam. E tem uma etapa da vida que corresponde mais ou menos aos primeiros 7 anos, que isso está assim em franco desenvolvimento. A gente pode falar de uma forma diferente, está em franco processo de apropriação por parte daquela criança. Claro que de 0 a 3 anos, como disse a Marilúcia, isso está numa velocidade muito mais intensa. Mas até por volta dos 7 anos, isso ainda é muito, muito importante. Esse uso, o que é esse uso? Não é qualquer uso. Quando a gente vai pensar no uso que vai promover, primeiro, o contato da criança consigo mesma. Ela usa a mão para tocar alguma coisa, para cumprimentar alguém, sentir a temperatura, para sentir se é úmido, se é seco. Conhecer os materiais diferentes. Conhecer os materiais todos. Ela vai usar isso a partir de vivências. E essas vivências, elas precisam ser significativas. Uma vivência significativa é aquela onde ela usa a sua corporalidade para poder acessar e conhecer-se a si mesmo. É sempre um processo de autoeducação, percebe? Então, ela conhece a si própria, só que isso precisa também estar relacionado a um contexto. Não basta colocar uma série de materiais na frente de uma criança para que ela tenha contato e desenvolva, inclusive, capacidades futuras de memória e tudo mais, se isso não estiver dentro de um contexto. Um ambiente artificializado, nem falando das telas ainda, mas um ambiente artificializado, com materiais artificiais demais, que não fazem parte do cotidiano de uma criança pequena, não estão inseridos no contexto. O contexto é a vida cotidiana dessa criança. Então, quando a gente vai falar das telinhas todas, seja de uma televisão, que hoje a gente pode até dizer que é a telinha mais inocente, digamos assim, que promove uma imobilidade, um não desenvolver adequado, sadio, completo da motricidade dessa criança, do mover-se. O que ela olha, o que ela escuta é unidirecionalizado, ela não consegue discriminar direções, nem na questão da visão, nem na questão da audição. Tem toda a questão da radiação, que tem estudos sendo feitos no mundo como um todo. E é tudo muito recente ainda, né? O celular, ele começou a ganhar novas funções há um tempo muito recente. A gente chegar no ponto que nós temos hoje dos smartphones, que você tem aplicativos, jogos, conexão com a internet muito rápida. Agora, esse ponto que vocês colocaram em relação a essas limitações que vão sendo criadas, o uso de telas... Basicamente, são 2 sentidos, né? Que é a visão e a audição, se estiverem ouvindo, e aí já podendo causar prejuízo. Então, há um prejuízo com relação a todos os outros sentidos, o tato, o cheiro, tudo isso começa a ser negligenciado, a gente pode dizer assim? Com certeza. É uma coisa que, à medida que a Carla falava, eu lembrava, a gente tem um levantamento de crianças que apresentam fenótipos, ou seja, o espectro, como se fossem crianças autistas, chegam para a gente com esse fenótipo, não falam, não se comunicam, não olham para ninguém, ficam rodopiando sobre o próprio eixo, como se fossem, de fato, dentro do espectro do autismo. E quando a gente analisa essa criança, faz uma anamnese completa,
e escuta a história clínica dessa criança, dessa família, essa criança passou horas desde bebê na frente da tela. E aí a televisão, que aparentemente é a menos prejudicial, aparentemente, a criança não sabe distinguir a realidade da tela. Talvez a televisão hoje também já esteja sendo substituída, né, por esses outros aparelhos que podem ser até piores, né? Porque a televisão fica na casa ali. Mas a criança dispositivo você vai para todos os lugares, é como se você levasse a televisão para o restaurante, para o parque. Isso. Então, quando a gente tira esse dispositivo, começa a fazer um desmame para essa família, para essa mãe, e pede para a mãe brincar com essa criança, interagir com essa criança. Esse ponto que a Carla falou, que é a constituição psíquica da criança, a constituição do eu. Quem sou eu? E essa criança começa a se constituir desde a vida intrauterina e depois no pós-natal como bebê. Então as pessoas esquecem que ali tem uma pessoinha que está se formando para ser hoje o Marcelo, a Carla, a Marilúcia, o João, etc. Então é preciso que a gente esteja atento a essas questões quando a gente está trabalhando com a criança. Não tem um livro, não tem uma receita de bolo para se criar uma criança. Não tem. Não tem. Mas é a interação, é o cuidar, na lida, na prática, como ela bem falou, a Carla bem falou, no cotidiano dessa criança, no entorno dessa criança, que essa criança vai interagindo e vai adquirindo as funções motoras, cognitivas e do próprio eu psíquico. E isso que a Marilúcia fala que é muito interessante, para que a criança possa, aos poucos, ir constituindo o próprio eu, ela precisa, condição sine qua non, da referência do eu do outro. Algo que nenhuma tela vai ter. Isso depende de presença. Exatamente. Né? Presença e interação presente. Há poucas semanas atrás, um mês, talvez, um mês e pouco, teve um movimento, se eu não me engano, na França, foi na Europa, de crianças indo às ruas com cartazes, pedindo que as mães largassem os celulares para estarem com elas. Né? A coisa é tremenda. Não é só o uso do celular pelas crianças, pelos jovens, mas como que os próprios adultos estão aprendendo a lidar com algo tão novo. E aí entra também a questão de que os adultos são o espelho, né? São a referência. Então, se você restringe o uso, mas você usa sistematicamente, às vezes até muito, a criança vai tender a querer te copiar, não é isso? Exatamente. Então, os pais estão cada vez mais ausentes. Isso é verdade, isso é fato. Nós estamos nos tornando individualizados cada vez mais. E a gente fala, às vezes, essa semana uma colega brincou, riu, lá no Hospital Universitário, da nossa equipe, disse assim, estou enviando uma mensagem para a professora Marilúcia, aqui ela do meu lado. Mandou uma mensagem do WhatsApp para dizer que já tinha feito não sei o quê, uma resposta do trabalho. Então, a gente está acabando, estamos todos vivenciando uma era muito tecnológica e, com isso, a gente perde o contato. E já tem, inclusive, sites de algumas empresas, grandes empresas internacionais, criando sites para ensinar, ou programas, projetos para ensinar aos pais a se comunicarem, a deixarem mais de lado esse celular e se comunicarem com os seus filhos, que não precisaria disso, né? Cuidado com o cyberbullying, etc, etc. Então, são várias coisas que a própria tecnologia já está começando a se preocupar com esse fator. Muitas escolas chegam a contratar equipes especializadas em trabalhar com os professores, com as famílias e com as crianças a questão da relação com as mídias digitais como um todo, né? A Maria Lúcia falou desse ponto do WhatsApp, isso também não só no mundo das crianças, né? Eu gostaria de comentar isso um pouquinho, mas no mundo dos adultos, hoje a gente vê que ainda é um celeiro possível de muita confusão. A rapidez e a falta de filtro da presença do outro fazem com que as pessoas coloquem via digital, e ainda mais no WhatsApp e outras mídias que são tão imediatas, coisas que se estivessem minimamente na presença do outro, teriam uma contenção maior. Para falar o que não falam pessoalmente. E isso acontece com as crianças também. Né? E acontece num nível
muito sem filtros. As crianças ainda estão formando esses filtros a partir daquilo que elas vivenciam no referencial do adulto que está com elas, seja pai, seja mãe, seja o cuidador, seja o professor, né? Quando eu estava falando de vivências significativas, elas pressupõem não só o contexto e presença e qualidade dos materiais, qualidade da alimentação, qualidade do sono, tempo de sono, as mídias digitais. Eu lembro de ter lido uma pesquisa há anos atrás, numa revista brasileira, que já recomendava para adolescentes, não havia ainda os celulares e tudo mais, que se desligassem das mídias eletrônicas, que na época eram os computadores, no mínimo 1 hora antes de dormir. Porque quando a gente dorme, as últimas vivências sensoriais que a gente tem, a gente carrega para dentro do sono. E se a gente carrega aquelas imagens que ficam se repetindo, aqueles bits de luz que ficam percorrendo a nossa retina imperceptivelmente, a gente demora muito tempo para conseguir sequer entrar num sono profundo, que é o momento onde o aprendizado ocorre, onde o crescimento infantil ocorre, onde a fixação de conteúdos e a memória se fixam e se estabelecem, tudo isso no horário de sono. E um ponto importante de entender o que é uma vivência significativa, eu insisto, é aquela que vai trazer para a criança a sensação de eu sou capaz. E lidar com tela não traz uma sensação de eu sou capaz. É o próprio desenvolvimento, né? Agora quero pegar esse ponto do aprendizado. A gente comentou aqui na abertura do programa que algumas escolas colocam o uso de tablets como uma vantagem pedagógica, até usam isso às vezes como marketing. Do ponto de vista de vocês, existe alguma vantagem no uso de tablets nas escolas, ou algum momento da vida em que isso poderia ser introduzido de forma positiva? Eu acho que a gente sempre tem que ver o lado positivo. É óbvio que as tecnologias trazem um lado positivo. Certamente. É um momento, é uma opção para pesquisas, para desenvolvimento da comunicação, da língua, da linguagem. Ou seja, eu estou aqui, eu posso falar com um amigo que está no Japão, que está na Austrália, etc. Isso é fenomenal, isso é maravilhoso. O que eu entendo como pediatra é que a gente precisa dosar para cada faixa etária de acordo com o desenvolvimento daquela faixa, porque a gente sabe que, como bem falou a professora Carla, esse desenvolvimento vai até os 20 anos, pelo menos, e em algumas populações você pode encontrar pessoas até 27 anos amadurecendo ainda esse seu cérebro, digamos, essas suas cognições, as suas sinapses, né? Finalizando a maturidade, a maturação. Um adolescente na última etapa da vida, por exemplo, de 17 a 20 anos, ele vai ter a capacidade de entender o que é certo, o que é errado, que aqui eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Antes disso, não. Uma criança de 10 anos vai ter a capacidade de atravessar a rua sozinha, só depois dos 10 anos. Então, a gente precisa dosar isso para cada etapa da vida do desenvolvimento humano. Entender o número de horas e como usar essa tecnologia a favor desses jovens. Eu acho que, por exemplo, na universidade, a gente poderia estar usando as telas aqui e agora em determinadas situações. É um caso clínico complexo, a gente precisa entender como é que... Vamos atrás, então vamos buscar. Vamos fazer o padrão, mais ou menos, Harvard, que eles abrem todos os computadores, estão abertos na hora para se comunicar com todos os bancos de pesquisas do mundo. Sim, aí você tem várias possibilidades de imagens, né, mais ricas, mas já é uma compreensão diferente de mundo, né? Já é outra história. Agora, uma criança, não. Na minha forma pediátrica de ver, eu acho que para a criança a gente precisa limitar esse número de horas, pode até trabalhar com tablet, com as tecnologias, mas com um número limitados e com, como é que eu diria, não sei se que a Carla acha disso, mas com ações ou estratégias de ensino adequadas para aquela idade, para aquele período, aquilo que vai fazer, mas não como um contínuo dentro da escola, não sei. Ela, como professora, talvez tenha uma vivência mais
contundente. Porque na escola a gente convive com muitas crianças juntas, né, convivendo essa coletividade diariamente. E uma coisa é muito importante. A gente escuta muito, acredito que nos consultórios dos pediatras isso também seja comum, mas afinal essas crianças são crianças do século XXI. Sim. Né? Então elas têm a necessidade de lidar com o que está posto no mundo hoje. Então a gente precisa, antes de mais nada, eu vou até olhar assim, a pergunta que deve ser feita não é na direção de se a criança se adapta ou não, mas o que é ser um adulto do século XXI? Se a gente pensa num adulto do início do século XX, por exemplo, ele tinha preocupações completamente diferentes. Ele não deixava, por exemplo, a criança beber água do copo de alguém que já tivesse encostado a boca ali. Poderia pegar alguma doença, alguma bactéria, que nem tinha esse conceito ainda na população em geral. Mas o que um adulto do século XXI precisa fazer para poder promover o desenvolvimento saudável da criança de quem ele é responsável, né? Então, ele tem alguns papéis. Ele primeiro precisa observar essa criança, ele precisa conhecer quem é essa criança. Como bem disse a Marilúcia, a cada etapa da vida, a criança vai abrindo novas disponibilidades que ela antes não tinha e que vão se somando às anteriores, para ela poder ir ampliando essa capacidade dela de relação com o mundo. Ela vai desenvolvendo ferramentas à medida que ela se desenvolve, né? A educação, a gente pode entender como um instrumento mediador entre o ser humano e o mundo. Não só para a criança, para o adulto também. Todos nos autoeducamos continuamente. O adulto do século XXI talvez precise perceber de uma forma mais consciente do que nunca antes que a autoeducação é algo que é necessária e que nós, hoje em dia, precisamos estar mais despertos para ela do que antes. Então, você observa a criança, você conhece, você procura saber enquanto pai, mãe, obviamente enquanto professor ou qualquer profissional que lide com a infância, o que acontece a cada etapa. Tem vasta bibliografia sobre isso. Você precisa participar desse mundo que está em desenvolvimento da criança, esse mundo interior que ela vai criando à medida que vai se desenvolvendo, e você precisa saber abraçar essa criança. E o abraço, muitas vezes, é colocar um limite. Colocar limite, que é algo que nós vemos hoje, que muitos adultos têm dúvidas sobre isso, nada mais é do que um abraço amoroso. E se a gente compreende isso, a gente ajuda essa criança a se constituir, a se construir com confiança no mundo, que é algo também que a gente vive uma crise de confiança muito grande, não só nos outros, mas muitas vezes na gente mesmo, né, Marilúcia? Sim. Doutora Marilúcia, nessa questão do desenvolvimento das crianças, a senhora estava falando sobre a anamnese um histórico que se faz quando a criança chega a primeira vez ao consultório. Isso. Nesse convívio com as crianças que vocês têm, nesse convívio com a infância, a senhora percebe diferença entre as crianças que lidam muito tempo com tablets e celulares e aquelas que não usam? Sim. É perceptível? É perceptível. Muito embora, Marcelo, sejam muito poucas as que não usam. Quero te dizer que realmente são poucas mães, poucos pais ou cuidadores que estão preocupados com o uso de tela, mas tem. A gente tem crianças que a mãe diz, não usa, ou usa muito pouco, ou só para comunicar-se com a avó, com o avô, etc. Mas as crianças são muito mais calmas. As crianças que usam a tela, elas são muito alheias. Elas são mais introspectivas, mais voltadas para si e elas têm dificuldade de aceitar o não. O limite que a Carla falou agora, que é uma coisa muito importante, ela fala do abraço, eu acho que o abraço é muito importante, mas é muito importante dizer não. Nós existimos aqui, estamos aqui porque fomos frustrados. Isso já está mais do que provado. Então, a criança precisa se frustrar, precisa aprender que não pode pegar esse copo aqui porque vai quebrar, vai se machucar, vai se ferir. Então, é conversando com as crianças. E essas crianças que usam muita tela,
elas são mais ensimesmadas, voltadas para si mesmas, não querem saber do outro, do adulto. Como eu falei, muitas vezes têm a aparência de um espectro autista e não são autistas, são crianças banais. E não aceitam o não como resposta. Se você dá o não, faz uma crise de birra. Então, é preciso ensinar os pais também que a crise de birra é preciso deixar passar e deixar ela assumir e conversar com a criança. Olhar no olho da criança. Nunca de cima para baixo, eu converso muito com os pais, sempre no mesmo, linear, na mesma altura da criança. O pai e a criança se ajoelha, se senta e olha no olhinho da criança, segura a mãozinha, olha e pode dizer o que ela falou, abraçar e dizer, eu te amo, papai ou mamãe ou vovó ou titio ou o cuidador que seja, quer muito bem a você, mas isso não vai ser possível fazer. E acabou. Então, falta isso no mundo moderno. Tá bom. Infelizmente, o tempo da entrevista está acabando, a gente precisa encerrar, mas o assunto poderia ir muito longe. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado também a vocês que nos assistiram. Para rever essa entrevista, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/tv, ou o canal da TV Senado no YouTube. E para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue para 0800 61 2211. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.